E aí, pessoal, tudo certo? Voltei, tudo ótimo com vocês? Seguinte, chegou o vídeo esperado, que é o vídeo do visto. Nesse vídeo vou estar trabalhando sobre todas as necessidades do visto australiano, então a gente vai falar das documentações, vou falar de dicas, vamos falar de comprovação. Vambora que esse vídeo vai ter bastante informação. Já pega o papel e a caneta, deixa o like, se inscreve no canal e vamos aí. Tô com o meu computador aqui do lado, com a lista de documentos, porque obviamente não sei de cabeça. Vamos começar com cópias de documentos. Eles pedem aqui que você envie uma cópia colorida do seu passaporte. Se você não tiver o passaporte, essa é uma das primeiras coisas que você tem que fazer, né? Mas é bem tranquilo fazer o passaporte também, ele fica pronto em pouco tempo. E se seu passaporte tem uma validade de 10 anos, então se seu passaporte já tiver vencido, já vai lá e já renova para que você não chegue no país e dê problema. Recomendo também que você renove a carteira de motorista, caso você tenha, que é uma coisa boa, tá? Eu fui para os Estados Unidos e eu precisei ficar renovando carteira de motorista e é um processo bem burocrático. Essas cópias do documento são bem simples. Tem um aplicativo da HP, que eu vou deixar aqui na descrição, que vocês podem baixar e vocês escaneiam pelo próprio celular. Simplesmente enviar, muito tranquilo. Eles pedem também a cópia colorida, né, do seu RG, eu aconselho que mande de CPF, de passaporte, de todas as documentações que você tiver, porque se der algum problema eles têm uma base ali em paralelo para poder ser utilizada. E logo em seguida tem a confirmação de matrícula, que é chamada de Confirmation of Enrollment. Essa confirmação, você indo por agência ou não, só será emitida se você pedir para sua escola. Então, se você tiver por agência, você pede para sua agência te enviar. Se você não tiver agência, você pede para sua escola no próprio país enviar para você essa carta de confirmação. E você vai simplesmente também encaminhar essa carta de confirmação quando você estiver aplicando para o seu visto. Quando a gente aplica para o visto, a gente tem que entrar na página do consulado, fazer todos os processos e lá eles pedem toda essa documentação. Então, é importante que você comece já a guardar esses documentos, faz uma pastinha bem organizada no computador, coloca no Drive, para quando chegar o momento você simplesmente encaminhar essa pasta. Eles pedem também, logo em seguida, uma carta de intenção. Vamos para esse ponto aí da carta de intenção, que eu acho que é algo que gera muitas dúvidas. Para que serve uma carta de intenção? A carta de intenção, o propósito dela é que você consiga provar que você não vai emigrar ilegalmente. Como é que você prova isso? Nessa carta de intenção você tem que falar o porquê que você está indo para o país, o que você vai fazer no país, quanto tempo que você planeja ficar. E não só isso, você precisa mostrar, por meio de palavras, mas obviamente também por meio de comprovações, que tem para onde você ir depois, que você tem alguma coisa para fazer na sua vida. Então, por exemplo, você começa a escrever: olha, meu nome é Ana Luísa, eu tenho tantos anos, eu sou formada em tal coisa, me formei em tal ano, já exerci tal área. E atualmente eu quero ir para a Austrália estudar esse curso de VET aí de business por tal motivo. Meu objetivo depois, ou com esse curso, é de, por exemplo, retornar ao Brasil e ingressar em uma empresa de tal área, de tal setor. Então, assim, é a história que você tem que vender. Você tem que vender a sua história, a história do porquê que você não vai emigrar de forma ilegal. Por que você não vai fazer algo que o governo não quer que você faça? Então, o ideal é que você tenha pontos fortes. Como é que você prova isso? Se você tiver matriculado em algum curso aqui no Brasil, uma faculdade trancada, alguma coisa do gênero, se você tiver um próprio negócio, se você tiver uma oferta de emprego para quando você voltar, se você tiver algum plano futuro de mudar para outro país depois, se você tiver dinheiro suficiente, tem várias formas de comprovar, de mostrar para a pessoa que está lendo ali, para o agente do governo, que você não está indo lá e você não está fazendo isso simplesmente porque você quer emigrar ilegal, ok? Então essa carta que manifesta o seu interesse é uma carta extremamente importante, que deve ser escrita em inglês. Se vocês precisarem depois de algum contato de pessoas que traduzem, manda uma mensagem para mim no Instagram, que eu encaminho algumas amigas que fazem traduções, tanto juramentadas quanto não. E é isso, você faz essa carta bem bonitinha e você envia para eles mostrando que você tem um vínculo forte com o Brasil ou com algum outro país e que você não vai ficar lá de forma ilegal. Eles pedem também, geralmente, para mandar o comprovante de passagem aérea, mas não é obrigatório. Quando a gente está falando de passagem aérea, é porque se você tiver a passagem de ida e volta, é mais fácil deles acreditarem que você vai voltar.
Embora hoje em dia, né, se você for comprar uma passagem de ida e volta, por favor, pague 200, 300, que seja R$400 a mais para o seguro. Porque se você decidir que você quer ficar 2 dias a mais, pelo menos o seguro ali da passagem aérea vai fazer com que você não perca todo o seu dinheiro. 4, 5, às vezes 18 mil reais, sei lá quanto que você vai pagar na sua passagem. Se você quiser economizar, vê meu vídeo de economia de passagem. Mas é isso. Eu acho interessante para uma pessoa que tem pouco dinheiro para comprovar, ou tem poucos vínculos, comprar a passagem aérea. Eu acho interessante. Ai, Ana, mas aí eu posso aplicar para o visto e pode ser negado. Pois é, por isso que eu compraria a passagem aérea com seguro, porque se fosse negado eu conseguiria resgatar a maior parte do meu dinheiro. Mas é uma forma também de comprovar que você vai voltar. Eu não vou comprar minha passagem aérea de volta. Eu não vou comprovar essa passagem aérea e também não vou comprar minha passagem de volta. Não é porque eu vou ficar lá, mas é porque eu tenho outros planos depois, então não faz sentido eu comprar uma passagem que eu não vou utilizar. Eles também pedem, logo em seguida, o seguro de saúde obrigatório. Esse seguro de saúde obrigatório é chamado OSHC. Tem que ver também a validade. Esse seguro ele tem que estar cobrindo do seu primeiro dia de aula, do seu primeiro dia no país até o dia final, o dia que supostamente você vai deixar o país. Ou que vai mesmo, né? Então, assim, qualquer lugar que a gente vai, já mencionei em outros vídeos, seguro de vida, seguro de saúde são obrigatórios. É muito importante. Ah, mas eu não vou precisar usar, eu espero. Porque quando a gente está em outro país, numa situação vulnerável dessa, às vezes sem saber falar o idioma direito, acontece algum perrengue, se machucou e não tem pra onde correr porque não tem o seguro de saúde, isso se torna uma situação grave, tá? Era uma situação que poderia ser simples, ela vira uma situação grave. Então, vocês vão ser obrigados a mandar esse comprovante do seguro de saúde obrigatório, mas se tiver essa margem aí, até mesmo depois que chegar na Austrália, contrate um seguro um pouco mais forte, um seguro que cubra um pouco mais as suas necessidades, para você poder ir num dentista, para você poder ir mulheres irem num ginecologista e não precisar ficar passando 3, 4, 5 anos da sua vida sem pisar num médico, porque não tem isso, ok? Eles pedem também as cópias dos vistos emitidos e dos carimbos de entrada e saída do país. Então, se você já entrou e saiu do Brasil, você vai pegar e escanear as páginas carimbadas do seu passaporte e enviar. E aí tem alguns documentos, alguns formulários que você pode imprimir e ter com você quando você está fazendo viagem, sabe? Olha, eu já entrei, já saí desse país. Isso é uma coisa que acaba mostrando também um pouco dessa questão do vínculo. Se você já fez intercâmbio, se você já viajou para outro lugar e você ficou exatamente a quantidade de tempo que você se comprometeu a ficar quando você aplicou para um visto, a chance deles aprovarem esse seu próximo visto é maior porque eles confiam. Isso faz com que você tenha uma credibilidade maior porque você já honrou com um compromisso, mesmo que seja com outro país. E aí que estamos chegando na parte decisiva, na parte que dá medo, que é a cópia dos últimos 3 comprovantes de rendimento, chamados de olerites. Como é que a gente comprova esse dinheiro? Primeira coisa, vou deixar aqui na descrição um link para uma calculadora. Então, se vocês não souberem mais ou menos quanto que vocês vão gastar, entra aqui nesse link, quanto que vocês precisam comprovar, vai estar tudo mostrando ali. Esse valor não é um valor total, tá? Não é um valor cheio, é um valor de margem aí para você saber mais ou menos quanto que eles acham interessante que comprove. Alguns anos atrás, eles não estavam nem pedindo a comprovação. Hoje em dia, eles voltaram por causa de pandemia, tem muita gente passando por dificuldades, a gente sabe. Estamos agora também entrando nessa situação de guerra, de conflitos, então acaba sendo uma forma deles se assegurarem, sabe? Mas, vamos lá. O dinheiro não precisa ser gasto. Esse é o primeiro ponto. O dinheiro que você vai comprovar não precisa ser um dinheiro que você vai gastar. Você simplesmente precisa mostrar para eles que você tem. Então, esse dinheiro ele precisa estar na sua conta por pelo menos 3 meses para que você prove para eles que esse dinheiro é teu. E que se acontecer algum problema, se você estiver em outro país e você precisar ter uma grana e você não conseguir um emprego, você tem como se sustentar. Você pode pedir, se você não tiver a comprovação suficiente, você pode pedir para um parente. Você pode pedir, geralmente falam, parente de primeiro grau, mas você pode pedir para um primo, para um tio. E às vezes você não precisa nem que esse dinheiro seja transferido para sua conta. Você pode mandar o comprovante de rendimento da pessoa. Se for um parente meio distante, um amigo, aí o ideal seria que realmente fosse transferido para a conta ou que ele fizesse, ou ela, claro, uma carta
autenticado em cartório e tal, falando que a pessoa se responsabilizaria por você caso você fosse para outro lugar e tivesse essa necessidade. Obviamente, tem um mínimo do mínimo ali. Eu acho extremamente perigoso que você vá para um país com menos de 2.000 da moeda local. No caso, eu acho perigoso que alguém vá para a Austrália com menos de 2.000 dólares. Esse valor ele muda um pouco na minha mente. Às vezes eu acho que é um pouco mais, às vezes eu acho que é um pouco menos, depende da situação do mundo. Mas vamos nos esforçar para que a gente consiga comprovar pelo menos isso. O restante pode ser alguma casa que sua família tem, algum carro que a sua família tem, qualquer coisa que comprove realmente que você teria capacidade de se virar em uma situação emergencial. Então é para isso que serve esse comprovante. E aí, se você quiser mandar 1 milhão de comprovantes, você manda 1 milhão de comprovantes. Se você quiser mandar do tio, da tia, do pai, da mãe, você manda do tio, da tia, do pai, da mãe. Ok? Eles pedem também a cópia da carteira de trabalho. Eu nunca fiz uma carteira de trabalho, porque eu sempre trabalhei de forma autônoma, então não enviei. Expliquei isso também na minha carta de intenção. Expliquei que eu sempre trabalhei de forma autônoma, mas eu tenho meus contratos. E enviei os meus contratos com os meus clientes para provar que eu tenho uma renda. Então, eu mandei o meu saldo da conta bancária, mas eu também mandei os meus contratos, mostrando que, olha, eu tenho tais clientes até ano que vem. Então, não se preocupe, eu consigo me virar no seu país. Caso você trabalhe para uma empresa, eles pedem uma carta da empresa em papel timbrado, informando o período de férias, caso você vá nas férias, para que realmente eles tenham isso de, vai voltar para a empresa. Então, uma outra forma aí de comprovação. Eu também não tenho, mas eu acho que os contratos talvez façam esse papel. Cópia do contrato social da empresa para empresários. Então é uma outra forma aí de poder comprovar e poder mostrar que você tem algum interesse em retornar no país e não ficar lá de forma ilegal. E para quem está estudando, eles pedem cópia do histórico escolar, diplomas de cursos realizados, mesmo que seja apenas ensino médio, ensino fundamental, é importante que tenha essas cópias. E se você tiver um tempinho, o importante também é que você faça já as traduções. Então, você vai mandar essas cópias do seu certificado, de algum curso que você fez, de uma pós-graduação, da graduação, de ter começado uma faculdade, de um técnico, do ensino médio, e aí você já manda traduzido. Se no futuro você desejar emigrar pelo sistema de pontos, pelo sistema de skills, você vai ter que comprovar todas essas coisas que você já poderia ter feito as traduções e resolvido essa burocracia no Brasil antes. Então, assim, se esse é o objetivo, se você já quiser cortar assim, um pouco de tempo e dar uma otimizada no processo, já passa aí tudo pro inglês e de primeira já deixa tudo guardadinho naquela pastinha organizada que você colocou. Esse documento, eles têm que ser em tradução simples pro inglês. Então, foi o que eu falei, se você já quiser juramentar, já deixar tudo certinho, se não, deixa na tradução simples e manda também. Atestado de matrícula de escola ou de faculdade, caso você esteja trancando ou fazendo alguma coisa do gênero. Eu, por exemplo, não estou, então não mandei nada disso. Mas eu encaminhei um e-mail de negociação que eu estou tendo com o pessoal do meu mestrado, lá da Nova Zelândia, para mostrar para eles novamente que eu não tenho intenção de ficar na Austrália, que eu tenho um plano depois, que eu já estou até aplicando para o meu mestrado depois. Qualquer coisa que passar na sua cabeça, nossa, mas tá, manda porque é importante. Eles pedem um imposto de renda completo, com recibo de entrega, mas caso você não tenha imposto de renda, nunca tenha feito, você também pode entrar em contato. Caso seus pais, por exemplo, estiverem pagando pelo seu intercâmbio, você pode entrar em contato com eles ali pelo site mesmo, e é muito tranquilo, não é obrigatório esse imposto de renda, é só mais uma coisa que facilita. E também, se você tem investimentos, aplicações, qualquer tipo de extrato bancário, eles pedem que isso seja anexado. Quando a gente está comprovando a nossa renda, valeu, moto. Quando a gente está fazendo nossa carta de intenção, quando a gente está mandando os documentos, deixe uma coisa na mente o tempo todo: riqueza de detalhes. Mas não detalhes falsos, tá? Não inventa uma coisa muito mirabolante. Tenha a maior riqueza de detalhes. Quando você volta, quais são os seus planos, o que você vai fazer, da onde que saiu esse dinheiro, para onde que vai esse dinheiro, o que eu posso fazer. Quanto mais detalhes, mais confiável será esse processo e mais fácil do visto ser aprovado.
Esse daqui foi um overview, foi uma coisa mais geral, para que vocês entendam quais documentos são necessários, uma ideia assim de como fazer a carta de intenção, uma ideia de como comprovar o valor que você precisa comprovar. Como eu mencionei também em outros vídeos, tem pessoas que podem optar por exemplo, fechar um curso mais barato, então fecha um curso de 6 meses, porque aí te dá a oportunidade de trabalhar e comprova menos do que um curso de 9 meses, 1 ano, e depois renova lá, até porque vai estar ganhando em dólar, vai ficar mais fácil. O dólar deu uma desvalorizada com relação ao real essa semana, então o câmbio deu uma melhorada. Eu estou fazendo essa compra agora, então já indico também que aproveitem essa mudança de câmbio para ir guardando dinheiro, já comprando, já investindo, faz uma continha em algum cartão internacional, alguma coisa do gênero, para já ir guardando dinheiro, não guardar tudo em real, porque depois vai que tem um grande problema daqui, sei lá, 6 meses, que é quando você vai, e aí ficou assim, 5 reais um dólar australiano. Aí, beleza, você guardou um tantão de dinheiro, mas não foi o suficiente. Então vá fazendo esses processos pouco a pouco, organizando os documentos, deixando tudo marcadinho, bonitinho, para que na hora que você for aplicar o visto, você simplesmente encaminhe ou preencha o formulário. Dá para preencher o formulário do visto sozinho? Dá sim. Eu já entrei, já dei uma olhada como é que funciona o processo, não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer sozinho. Mas o ideal é que você faça sozinho se você tiver confiança no inglês. Caso contrário, que realmente contrate um despachante, uma pessoa que vai ficar responsável por isso, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou me manda mensagem lá no Instagram. Depois eu volto com mais conteúdo com relação a isso. Beijo, até a próxima!